Seja muito bem-vindo ao MiviCast, o nosso podcast que constrói novas ideias. E hoje eu falo que é uma edição super especial, porque a gente vai ter a oportunidade, né, Mayara, de fechar o ano com chave de ouro. Sim, você tá vendo 2026, mas estamos gravando 2025 ainda. Estamos aí nos últimos dias de dezembro. Como vocês sabem, a gente geralmente solta esse episódio nos primeiros dias do mês e a gente não podia deixar você sem um insight inicial para você começar o ano assim a todo vapor, cheio de motivação, cheio de novas ideias e já com uma perspectiva do que vai acontecer em 2026. Então, Mayara vai falar um pouquinho também, mas a gente trouxe hoje um convidado super especial para deixar você assim, para começar o ano com o pé direito, né, Mayara? É exatamente isso. Bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer estar novamente aqui com vocês. E como a Rose disse, né? Ano novo, vida nova, novas expectativas. Então, hoje a gente vai falar muito sobre as tendências que estão por vir agora nesse ano de 2026. Quais são as expectativas do mercado imobiliário? O que realmente vai acontecer? Ou quais são as projeções? Se o mercado vai estar aquecido ou não? Se vai dar uma desacelerada ou não? Hoje a gente vai entender um pouquinho mais. Mas além disso, além de falar dessas expectativas, desse friozinho na barriga desse ano novo, a gente tem esse convidado mais que especial, como a Rose disse, para contar também um pouquinho da história dele. O que faz ele ser essa pessoa, esse corretor de sucesso? Qual foi a jornada dele? Quais estão sendo as estratégias, a trajetória dele para chegar até aqui? E com certeza para fazer um ano de 2026 espetacular e extraordinário, assim como a Mivita faz, né, Com Rose? certeza. E como a gente costuma falar, a virada de ano é aquele momento que a gente aproveita para se reinventar, né? Então, você que está procurando ali uma nova motivação, quero começar o ano diferente, assiste cada minuto desse episódio, que você vai sair daqui com certeza absoluta, com bastante bagagem para começar 2026 muito bem e com uma história de inspiração, assim, fantástica. Então, acompanha a gente. Exatamente. Bora lá? Antes de entrar nos nossos dados que a gente gosta de trazer, até para contextualizar vocês um pouquinho mais sobre o tema, eu quero começar apresentando o nosso convidado, iniciando também, fazendo a famosa pergunta, Vander. Já falei, já deu spoiler aqui de quem é. Mas de como você começou, né? O que faz você realmente ser o campeão? Ele foi campeão de vendas em 2025 na Mivita Construtora. Que pressão, hein, Mayara? Que pressão, né? Conta um pouquinho pra gente da sua história e... Não, e outra, a gente fez 2 premiações, né? A gente já trouxe aqui um dos ganhadores, que era uma premiação quartzo. E o Vander, ele foi a premiação anual. Então, assim, ele respira produto Mivita, ele conhece a gente de cor e salteado. Ele conhece Mivita antes da gente conhecer Mivita. É verdade. Então, ele sabe tudo. Tá com os nossos diretores desde o início. É uma pessoa que vem acompanhando junto com a gente, caminhando junto. É um profissional de ponta. E a gente vai deixar ele falar um pouquinho dele, porque é grandioso demais e pra gente é um privilégio. Obrigada por ter aceitado, viu? Bem-vindo! Eu que agradeço, né? Agradeço a Mivita por ter me convidado para participar desse podcast. Estou muito grato. E quanto tempo, né? Desde o primeiro empreendimento lá do Inside, a gente ainda tem, a gente está junto. E eu fico muito feliz em poder trabalhar e comercializar praticamente todos os empreendimentos, né? Verdade, acho que você deu check ali, você não foi em todos, foi na maioria, né? É uma construtora muito sólida, né, gente? Que cumpre aquilo que promete, né? Então, eu acho o mais importante é isso. A seriedade de vocês. Que você acompanhou a gente desde o início, né? Então, eu acho que para você, até mais do que pra gente, você viu, assim, começando o primeiro terreno, a primeira obra, não tinha muita referência ainda. E aí, falando já em nome da empresa hoje, a Mivita hoje, depois dessa jornada aí de 10 anos, ver que você continuou, pra gente, assim, é gratidão, um excelente sinal, né? Sinal e que sempre a gente acreditando, né? Mesmo desde o comecinho ali, quando realmente era tudo muito embrionário, ele acreditando, vendendo, performando com a gente. Como eu conheci um dos diretores, né? Eu até comentei com o colega aqui do lado, eu atendi a irmã do Thiago. É mesmo? Em Aracruz, um imóvel, um atendimento assim personalizado para ela. Ela falou, cara, depois do atendimento, você precisa conhecer meu irmão. Eu falei, quem é teu irmão, cara? É Thiago Cito. Eu falei, cara, não sei quem é. Aí eu tive uma reunião com o Thiago, aí a gente conversou um pouquinho, e ele falou, cara, você precisa vender os produtos da minha vida e tal, e eu conheci o Inside. Foi amor à primeira vista, já teve venda, e eu daquele momento eu já percebi que a Mivita, falei, cara, a Mivita veio para fazer diferença no mercado de Vitória. Que legal. E vocês fazem muita diferença no mercado de Vitória. Obrigada.
Obrigada. Obrigada. Wanda, então conta pra gente. Você já falou de Aracruz, já deu um spoiler também de onde você é. Conta pra gente como é que você começou nessa profissão. Eu acho que as pessoas que estão assistindo, clientes, corretores também, eles gostam de ver essa jornada. Entender também que nada é fácil, né? Nada começa assim e já vem com resultado de sucesso do nada. Tudo tem uma história por trás. Então, a gente quer saber. A gente já sabe um pouquinho, mas conta pro pessoal. Como é que você começou nessa profissão? De onde você veio? Qual que é a sua fórmula do sucesso para ser campeão de vendas? Primeiramente, sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Ele transformou realmente a minha vida. Eu nasci em São Mateus, sou mateense, e depois eu me mudei para Aracruz. Eu falo que eu sou mais aracruzense do que mateense. Eita. E eu vim de uma família muito humilde. Graças a Deus, meu pai me deu uma educação muito boa, nunca tinha muito recurso financeiro, mas ele me deu, acho que, o meu bem mais precioso, né? Que é a educação, é ser honesto, e isso aí eu levo para minha vida toda. Te deu uma base muito forte. Me deu uma base muito forte. E aí eu já comecei com 17 anos. Na verdade, eu só tinha um sonho, que toda criança tem, que é ser jogador de futebol. É sério? E não tinha plano B. Essa é a verdade. Olha Eu só. tinha que ser jogador de qualquer jeito. Então, deixei os estudos de lado e fui ser jogador. E eu era muito bom de bola. Caramba. Que legal. E aí, quando eu não consigo, eu falo que no mundo da bola você não virou. Quando eu não viro no futebol, isso pra mim foi muito frustrante. Eu fiquei muito abalado psicologicamente. Eu fui pra São Paulo um tempo. E aí, vi vários colegas que jogaram bola comigo virando. Jogadores do Corinthians, jogadores do Sport. E aí, eu fiquei bastante frustrado. E eu venho para a Cruz. Mas antes disso, eu comecei a estagiar como vendedor de cartão de crédito. E eu trabalhava no supermercado, acredita? Ali já começou a prospecção, de atender o cliente, abordar o cliente. Então era muito legal que eu chamava mesmo, falando de tal, eu apresentava o cartão e já perdendo a timidez, cara. Falo que assim, eu sou um pouco tímido com as câmeras, mas pessoalmente, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito íntegra, uma pessoa serena. Muito, muito. E aí, nesse tempo, eu já trabalhava, então o DNA de vendas já estava ali, né? Então, eu gostava muito já de ajudar pessoas, tudo isso aí. E eu vim para a Cruz, trabalho por 10 anos no mercado de farmácia, onde me deu uma base surreal, gente. É um mercado que eu gostava muito de trabalhar na época. E eu vendia muito. Eu era campeão de vendas, eu vendia muito, eu era campeão de vendas desde aquela época. Já era campeão. Já era campeão de vendas. Só que eu não estava feliz, cara. Essa é a palavra, né? Então, eu era um cara limitado, era um cara medíocre, então eu já ganhava pouco. E a minha esposa, eu conheci a minha esposa, eu devo muito a ela, tá? Acho que esse sucesso, ela faz parte disso. Eu falo que todo corretor precisa ter um jurídico. E eu tenho uma das melhores advogadas ao meu lado. Que lindo. Sempre me aconselhando, além de ser uma super mãe, cuidar tão bem do nosso filho, para que eu possa fazer o que eu mais gosto de fazer, né? Que é vender, que é ajudar pessoas. E aí conheci minha esposa. Foi muito legal essa parte. Eu conheci ela. E época da farmácia, eu já não estava muito feliz. E eu falei, cara, eu preciso mudar, preciso virar a chave. E a minha esposa fazia mestrado na Argentina, em Buenos Aires. Caramba. Ela fazia direito empresarial nessa época. E aí eu não tinha condições, a gente pagava um financiamento de uma casa, eu não tinha condições nenhuma. E aí eu falei bem assim, cara, eu preciso virar a chave. Eu tava, acho que quase 28 anos, eu preciso virar a chave. Não dá mais para ter essa vida medíocre que eu tenho. E aí, todos os namorados, os amigos, das amigas delas foram para Buenos Aires e eu não fui, porque eu não tinha condições. Caramba. Aí eu falei, cara, não mereço, eu mereço uma vida melhor. A Bíblia fala que Deus, né, fala que a gente tem vida e vida em abundância. Sim. Eu preciso mudar. E aí, numa quinta-feira, eu nem dormi. Sexta-feira era feriado. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu sou bom de vendas. Se eu vendo remédio, por que não vender imóveis, vender carros? E aí eu moro num condomínio. Eu nem dormia nessa noite, na quinta para sexta. Na sexta de manhã, botei meu tênis e falei, vou fazer uma corrida. Primeira placa de venda que eu vejo, eu ligo. Onde tal? Se eu vender esse imóvel, você me paga a comissão? Não sou corretor. Eu trabalho muito tempo no mercado de farmácia, eu tenho um bom relacionamento.
Aí ele falou bem assim, te dou. Falei, ó, tô tirando a placa. Isso era uma quinta, sexta-feira. Eu falei, terça-feira, o dinheiro vai estar na tua conta. Você deu prazo ainda? Dei prazo. Mas você não tinha nenhum cliente Não tinha nenhum cliente em vista. Gente do céu. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Meu pai sempre falou, Wander, quando você der a palavra para alguém, cumpra. Seja ela qual for. Deu a palavra, cumpra. Eu peguei e falei, cara, eu sou bom de vendas. Eu vendo remédio. Não vai mudar muita coisa. Peguei minha... Muda o produto. Muda só produto. Então eu peguei minha lista, fiz uma lista de transmissão, fiz umas boas fotos, fiz um bom script e mandei para os meus contatos. Quero dar uma dica aí para os corretores aí que tá iniciando no... Dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro. Anota aí. Iniciando aí no processo de corretagem, alguns corretores mais velhos. Muita gente fica procurando lead. O cara ele chega pro gerente dele, chega pro pessoal do marketing. Nada contra, tá? O marketing é fundamental, acho que é o conjunto. Mas ele fica querendo muito lead. Fica refém disso, né? Refém disso. E a provocação que eu vou fazer para vocês, né? Se der 60 leads para vocês hoje, vocês vão ter como atender esse tipo de cliente? Um atendimento personalizado? Vai conseguir ouvir verdadeiramente o cliente? Com certeza não. Não vai. 60 pessoas, impossível. Não vai. Impossível. Concorda? E o que eu fiz? Vou voltar, depois eu vou finalizar. Eu peguei, fiz um vídeo, fiz umas fotos e mandei para essa lista de transmissão. Falei, cara, eu vou pegar cliente ali que eu conheço, que pode comprar, cliente ali que eu via que tinha potencial, mandei para todo mundo. Tive 2 visitas, domingo, fechei negócio. Nossa. Segunda-feira, checão na mão. Falei, cara, vou para Buenos Aires, né? Falei que eu ia. E aí foi Buenos Aires. Focou no objetivo. Foquei no objetivo. O objetivo era ir, todo mundo, os namorados das amigas da minha esposa iam, e eu não fui. E falei, cara, eu vou para lá. E eu peguei uma época que o peso estava muito desvalorizado perante o real. Então eu estava rico. Isso é verdade. E aí, até para crença de merecimento, eu fui nos melhores restaurantes de Buenos Aires. Ah, que bacana. Você se pagou nesse momento, sua crença, seu esforço. Precisava daquilo, Precisava. E aí, fui para Buenos Aires, curti, foi maravilhoso. Eu fico imaginando a sua esposa. Como assim? Você está vindo para cá, a gente vai em todos esses restaurantes, como assim? E quando eu falei com ela assim, pode comprar passagem e eu vou para Buenos Aires, ela ficou meio... Como? A gente não tem condição. Eu falei, pode comprar que eu vou dar um jeito. Ela já tinha comprado? Não, quando eu falei com ela no começo, antes de tudo isso aí, ela comprou. Antes de eu ter essa ideia de que eu vou vender imóveis. Meu Deus. Eu falei, compra a passagem que eu vou dar um jeito. Nossa. Eu falo que o corretor é pressão, o vendedor, ele é pressão. Ontem eu estava, né, Mayara, com você falou assim comigo, Wander, você olhou o podcast, não tem como olhar, eu tinha 2 negociações, eu estava com o cliente para atender. E a pressão o tempo todo. Mas você sabe que isso é pra vida. O que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né? Que dá até para você afastar isso um pouco da profissão do corretor. Porque o profissional de venda, ele tem essa pressão. Ele não pode ser passivo de forma alguma, né? Ele tem que estar ali na rua, tem que estar buscando oportunidade. Mas isso é uma mentalidade para a vida de qualquer profissional. Eu quero sair do lugar, eu tô desconfortável onde eu tô, como que eu faço? Mentalizar, é a mentalidade de vencer mesmo. Eu vou conseguir, como eu ainda não sei, mas eu vou. E aí geralmente acontece, né? E o que eu acho importante também é que a gente tem metas a longo prazo, mas acho que essas micrometas, elas são fundamentais, porque isso aí também gera... Você viu, você comprou passagem, você tem que dar um jeito. Você se comprometeu com o cliente que você ia vender. Também era outro jeito que você ia ter que dar. Então, assim, essas mini metas, micrometas, elas fazem também gerar um senso de urgência, Sair um da zona de senso... conforto. É um curto prazo, não dá nem tempo de você existir, né? Quando é longo prazo, você vai, daqui a pouco você perde o gás, você não sei. Curto prazo, você tá acelerado ali ainda. Verdade. Mas desculpa, a gente interrompeu, pode continuar. Vamos lá. Aí, voltei de Buenos Aires, falei assim, cara, é isso aí que eu quero pra minha vida. Só que eu vou fazer diferente, eu vou estudar. Então, comecei a estudar o mercado, fui para São Paulo, eu tive acesso ao primeiro mentor, que foi o Guilherme Machado. O cara me ajudou muito. Ele falava muito de entender para atender. E aí foi muito rápido eu abrir minha imobiliária sem nunca ter trabalhado com ninguém, acredita? Nossa. Falei, cara, vou abrir minha imobiliária. Aí o que acontece? E aí você abriu em Aracruz? Em Aracruz. Eu tava na farmácia ainda, só que chegou uma hora que eu não conseguia. Com 3, 4 meses, eu não conseguia mais dar conta da farmácia, porque meu telefone tocava muito. E eu comecei a captar. Falei, cara, eu tenho um cliente na farmácia,
Eu cheguei e falava para todo mundo, ó, sou corretor de imóveis, hein? Agora eu sou corretor de imóveis. Se precisar de alguma coisa, você pode contar comigo, tá? Que legal. O que o corretor tem que falar? Claro. Eu falo com o prospecto o tempo todo. Eu tô no elevador, tô falando com o cliente, falo alguma coisa que vai chegar até mim. Eu não sou corretor de imóveis. Eu não falo direto. Mas o cliente precisa saber que você é corretor de imóveis. Precisa saber que você é vendedor. Isso é muito importante hoje. Concorda comigo? Com Sim, certeza. Sim. E até um ponto que eu, na época, quando atuava como corretora, aconteceu comigo, ouvi de outras pessoas, por exemplo, eu comprei um outro imóvel porque eu achei que esse você não trabalhava. Até isso a gente tem que se atentar, né? Porque Muito. as pessoas têm que saber assim, não, eu tenho sim um foco, por exemplo, alto padrão, mas se você quiser comprar qualquer tipo de imóveis, estamos aí, né? Com certeza. Eu sou o seu consultor. Eu sou o seu de consultor, imóveis, né? exatamente. Vou tentar achar a melhor solução para você. Vai ser na planta, vai ser pronto, né? Exato. E aí abri minha imobiliária. Na verdade, eu falo que todos os clientes viram amigos. Na época, eu servi um cliente, cara. Eu não posso falar o nome dele aqui agora, mas ele que tá ouvindo, ele sabe o que eu tô falando. Eu sou muito grato a ele. Eu já vendi muito minha vida para ele também. Opa. E na época, ele tinha uma sala para locação onde ninguém queria pegar, gente. Por isso que eu falo que o corretor ele tem que ter esse olhar em servir o cliente. E eu peguei essa sala para locação, aluguei ela em 25 dias. Eu ganhei a confiança desse cliente. E o cliente ficou satisfeito. Na verdade, esse é o fundamento. Sempre o cliente satisfeito. Ele começou um relacionamento. Ele falou, Wander, ele tinha 2 salas. Ele falou, Wander, você alugou uma, cara, vai para outra sala. E, cara, como, cara? Eu tô começando agora. Não, você tem muito potencial, cara. Ele acreditou muito em mim, até onde eu não acreditava. Que legal. Bacana. Então, foi ele, assim, e minha esposa que acreditaram demais em mim, assim. E aí, fui para essa sala, comecei lá ganhei uma mesinha, peguei um notebook e coloquei ali e comecei a trabalhar, gente. Comecei a vender muito. E aí, ele me vendeu a sala. Ele falou, cara, eu não queria vender essa sala para ninguém. A minha esposa também não, mas para você, eu vou vender. Olha que bacana. E na época eu comprei, parceladinho lá com ele e tal. E foi muito legal essa história, porque a gente, de vez em quando, a gente se encontra. Ele é muito amigo meu hoje. A gente vai até viajar junto daqui uns dias. E eu sempre toco nesse assunto, pela gratidão que eu tenho a ele. Olha que E ali legal. começa uma história do Wander Oliveira. E eu comecei a vender muito mercado. E como eu ia muito para São Paulo, eu comecei a ver que o pessoal estava começando a fazer vídeo naquela época. E eu acho que o Cleverson fazia aqui. Em qual ano, mais ou menos, Wander? Ai, Mayara, eu não me recordo, cara. Pergunta difícil. 2017, mais ou menos, Pergunta provavelmente. difícil. Acho que foi no começo, acho que o Cleverson começou a fazer vídeo. Eu conheci o Cleverson no Connect Mob. E aí eu vi que a necessidade de mostrar, o corretor tem que mostrar a cara. Eu falei, cara, eu preciso, mas eu sou tímido, como é que eu vou fazer isso? E no começo era muito difícil, né? Peguei o telefonezinho lá, um iPhone 7, que era do meu estagiário. Falei, cara, você precisa me gravar. E o cara comprou a ideia, ele falou, cara, você é muito bom. Eu falei, cara, eu não sou não, você é bom. E aí a gente começou a gravar os imóveis. E todo mundo falava numa cidade pequena, interior, com 100 mil habitantes. Cara, esse cara é doido, cara. Tá querendo se aparecer. Começa assim, né? Sempre assim, né? E a gente começou a performar muito. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso dar um... Você foi o primeiro a fazer na sua cidade? Fui pioneiro. Bacana. Caramba. Depois disso, muita gente começou a surfar onda. E eu vejo, assim, que elevou o nível. Né? Acho que agora, se olhando assim ao todo, muitos corretores estão fazendo bons materiais, estão começando a mostrar a cara. Sim. E isso é importante, sabia? O cliente tem essa percepção de valor pela profissão que está elevando. A gente tem vários colegas de trabalho aí que está elevando bastante a profissão. Então, é gratificante vir do interior e ver que esse trabalho está sendo enraizado até no interior, não só nas grandes capitais. Com certeza. E isso do vídeo, sem querer, também ajuda naquilo que a gente estava conversando, de gerar conexão, né? Sim. Não é uma página, não é uma postagem, uma foto de uma casa. É o Wander. Que é uma pessoa que também tem medos, inseguranças e vontades e gostos. E que tem tudo ali para fazer um bom relacionamento. Então, é mais fácil da pessoa se conectar contigo, né? Verdade. E tem esse jeito peculiar, né? O Wander é uma pessoa de extremo bom gosto, muito discreto, como ele falou, muito íntegro. E você traz essa sua personalidade para os seus vídeos também. Então, eu acredito que cada um tem um perfil,
tem público e cliente para todo mundo. Claro. Mas é muito legal você trazer essa sua essência do que a gente vê no dia a dia, do que a gente convive para os seus materiais também. Porque a pessoa se identifica e fala, não, realmente ali é o Wander, é a pessoa que eu conheço, que eu vou encontrar depois. Isso é bem legal. Verdade. Mas eu vejo também, o Wander é muito offline, cara. Eu vejo muito corretor no digital, o digital é muito importante. Mas fazer o dever de casa no offline, eu acho que ainda é mais importante ainda. Com certeza. Qual que é esse dever de casa? Eu falo muito isso, né? Network, que é servir, né? Não querer nada em troca, não ser interesseiro, ser interessante. Ajudar as pessoas, cara. Então, quando você ajuda verdadeiramente as pessoas, as coisas acontecem. Quando eu entrei na profissão de corretor de imóveis, eu falei, pra mim, eu não vou focar em dinheiro, não vou focar em servir. Então, por isso que eu vendo todos os meses. Eu até brinco, eu falo que vou fazer 10 anos de profissão, não teve um mês que eu não vendi, cara. Que legal. Não tem um mês. Mas eu nunca pensei, eu sou aquele corretor que eu não olho assim, 5% de comissão desse Já valor. calcula, né? Quanto eu vou ganhar? Eu não consigo calcular. Essa é a verdade. Eu não consigo calcular. E tá certíssimo. Então, eu tento sempre ajudar o cliente, né? Saber qual etapa do processo ele tá, para poder ajudá-lo da melhor forma possível. Até porque eu acredito, né, Wanda, que se ele não comprar com você naquele momento, ele vai sempre te ter como uma referência, como uma pessoa que ele pode contar, como uma pessoa que teve interesse genuíno. Então, eu acho que faz toda a diferença. Muita. É por isso que você é esse sucesso, com certeza. Obrigado. E o que a gente estava comentando aqui até um pouco antes, que eu acho que você pode até entrar um pouquinho, é quando você não foca na comissão. Você foca no propósito da profissão corretor, que é tão bonito. Você está realizando sonhos. Até mesmo para os investidores. É um sonho dele, ampliar a carteira, mérito. Ele venceu na vida para chegar nesse ponto de investir. Mas, assim, você não focando na comissão e você focando em servir, é o que você brincou até antes da gente começar a gravar. Acaba que seus clientes viram seus amigos. Uma amizade de anos. Olha o privilégio disso. Né? Então, assim, podemos concluir que venda é relacionamento genuíno? Muito, confiança? Muito. Venda é relacionamento e confiança, gente. Se o cliente confia em você, ele compra. Ele vai te ouvir primeiro, na verdade, né? Se você tem algo bom para ele vai comprar, cara. E é natural, entende? Todo mundo quer que a gente... Todo mundo quer que alguém venda. Mas não quer que a pessoa... Como é que eu posso explicar? Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que a gente venda para ela. Ela tem que tomar a decisão. Não quer ficar sendo o tempo todo incomodado. Abordado. Não é assim a venda, né, gente? Eu falo que às vezes a gente está num relacionamento, um network, e você está ali toda hora falando de imóveis. Não é isso o negócio. É você entender ali naquele cliente, né? Eu falo que a venda, ela acontece ali, até depois da pós-venda, mas a venda acontece ali quando você não está pensando na venda. Ela acontece muito natural, né? Está ali as minhas maiores vendas, estava tomando vinho com o cliente. Olha que legal. E a gente não falava de imóvel. Eu ia até perguntar isso. Tem algum caso legal que você consiga contar sem expor clientes? Mas algum caso bacana que te marcou, que foi legal, que foi interessante? Acho que tem uma venda que me marcou. Acho que não pelo valor da venda, mas como ela aconteceu, né? Eu tinha um imóvel à venda em Aracruz, de alto padrão, e o cara que estava querendo comprar o imóvel, ele tinha um apartamento em Barro Vermelho. E aí, um apartamento com vista para o canal, coisa mais linda. E aí eu falei com o vendedor, cara, você é professor do IFES, a sua esposa é professora também, professora de engenharia química, você precisa ter um apartamento em Vitória, cara. Você gosta muito de Vitória, tem bons restaurantes, você precisa ter algo em Vitória. Aí ele... Wander, não sei se eu pego, eu gostei do apartamento, mas eu não sei. Eu falei, cara, você vai perder a oportunidade. Oportunidades passam e depois já era. E nesse meio termo, o vendedor conseguiu vender o apartamento. Nossa. E aí ele depois, não tem como depois que o negócio é concluído, o cliente dá aquela ai, por que eu não comprei, cara? Dá. Eu falei, calma que eu vou resolver seu problema. Como eu não sei, mas eu vou. Eu sei, vou dar um jeito. Promessa, né? Promessa é dívida. É. E aí eu comecei a olhar em portais, tudo isso aí, não tinha apartamento à venda. Eu falei, cara, eu fiz uma carta digital, coloquei, sou corretor de imóveis, eu tô com um cliente potencial buscando algo nessa coluna. Se você tiver interesse em vender seu apartamento, agora é o momento. Você fez uma carta? Fiz uma carta digitalizada. E, cara, vai ser um momento e vai ser uma venda rápida.
E aí eu tinha um amigo que morava no prédio, eu liguei para ele e falei, cara, você consegue me liberar o acesso? E eu botei a cartinha em toda a coluna. Daquela específica que o cliente queria. Isso. E eu lembro que esse amigo meu me ligou, cara, você tá fazendo sucesso aqui no prédio. Todo mundo tá falando que a sua iniciativa foi muito boa e tal. E aí, o legal é que 2 clientes me ligaram. Aí eu conheci os apartamentos. E a gente fechou o negócio tudo em uma semana. Eu apresentei para esse cliente, o cliente gostou muito, falou, cara, é isso que eu quero. Ainda bem que você conseguiu, cara, tô muito feliz. Não, você conseguiu em uma semana, de uma semana nós fechamos o negócio. Você conseguiu um apartamento Tudo. E fechou o negócio. Rápido. Que nem a venda tava. Que nem a venda tava, exatamente. Eu falo, o corretor ele precisa criar situações. Aquele corretor que fica sentado no escritório, esperando a venda chegar, ele tá fadado ao fracasso. O corretor que não cria hoje, ele tá complicado a vida dele. Só esperando o lead da imobiliária, sentadinho, é muito complicado isso aí. E a venda foi muito, muito boa. Esse cliente ficou muito feliz, cara. E ele ficou satisfeito. Esses dias eu fui no apartamento dele e falou, pô, cara, tá vendo? A gente volta àquela história, né? Então é uma história que marcou bastante pra mim. Que bacana, parabéns. Muito, muito legal. E assim, vamos falar da expectativa do ano que vem, né? Isso. O Wander, gente, pelo menos assim, com os nossos produtos, né? A Mivita, ela tem um foco muito grande de produto na planta. A gente dificilmente chega ao momento de ter um estoque, né? Do imóvel já pronto. E acaba que a gente atrai com isso, nos momentos de pré-venda, um olhar muito dos clientes que são investidores. E aí não é nem nesse tema que eu vou puxar tanto, mas o olhar de expectativa, né? O cliente hoje nosso, o Wander até discorda de mim se eu estiver errada, mesmo que ele vá comprar para morar, ele pensa assim, tô fazendo um bom investimento? Tô comprando na hora certa? E aí não é nem só imóvel na planta, né? Às vezes é imóvel pronto também. E a gente sabe o quanto que é importante ter um profissional como o Wander, que sabe do mercado, que tem todo o know-how, que está ali perto e vai poder dar realmente um serviço consultivo de primeira. Para poder dizer para o cliente assim, tá no bom preço, não tá? Tá no melhor momento, não tá? Então, você como bom especialista que é e que faz principalmente esse movimento que é muito bacana de trazer uma potência de venda que nem sempre é em Aracruz, né? Você traz o olhar desse cliente que pensa no futuro, que olha números, acompanha as notícias. Para a capital, vai trazendo para Vitória. O que você acha que você espera, até para você como profissional, pro ano que vem? Ou você que está assistindo, para 2026. O que você espera de expectativa, assim, é bom, ruim? Qual é o seu olhar em cima disso para ano que vem? Eu acho que vai ser um ano muito promissor. A gente tem aí 2024 e 2025, 25% a mais de crescimento aí de financiamentos. A gente tem um ano eleitoral que os especialistas falam que vai cair a Selic, então vai ter mais crédito na praça. Mas, gente, vamos olhar o cenário interior, né? Nosso. Bora falar um pouquinho até para os corretores também. Não fica pensando o que vai acontecer no mundo, cara. Tem que fazer a sua parte. Fantástico. Eu acho que assim, fazer a sua parte bem feita. Eu já estou planejando meu 2026. O que eu vou fazer diferente? Hoje eu faço uma média de 40, 50 ligações de prospecção. Eu vou aumentar isso. Então, é importante. Eu vou me conectar com mais pessoas. Eu vou estar em ambiente diferente, com pessoas certas, informações corretas. Eu vou aumentar, vou botar energia nisso aí para fazer as coisas acontecerem. Então, acredito que vai ser um ano essencial, vai ser um ano muito bom. E só espero coisas boas para 2026. Expectativa lá em cima. E lançamentos, o que eu estou vendo para lançamentos, tá? Acho que lançamentos é a bola da vez. Vocês acertaram muito. Ir para Jardim Camburi, que é um bairro que está em uma crescente muito boa. Hoje, o pessoal do interior, o que eles veem? Praia do Canto. Só que não tem mais terreno na Praia do Canto. A escassez de terreno hoje, vai ter que comprar 4, 5 casas para fazer um prédio. Então, já estão olhando com outros olhos para Jardim Camburi. Mudou muito também, em muito pouco tempo, né, Wander? Muito. E é um bairro que tem vida própria, tido né? como longe. Hoje é tido como estratégico, né? Ali, todo lado do aeroporto, perto de tudo. É um bairro enorme de valorização. É um bairro com vida própria, né? Sim. Um bairro que tem faculdade, tem shopping, tem uma praça maravilhosa. Então, a gente está próximo da praia, próximo também do aeroporto de Vitória. Então, eu não vejo outro bairro com um potencial gigantesco como o Jardim Camburi. Posso falar um pouquinho também do que vem por aí? Será? Meu Deus. Depende Tem muito lançamento, gente. Tem muito lançamento aí, gente. Jardim Camburi, tá? Logo, logo. Você tem muita coisa boa. Eu ia falar agora. Com o Wander. Compra com ele. A gente, dentro da Mivita, a gente tem a mesma visão que o Wander tem.
Lógico, quem dera a gente conseguisse até ser mais próximo, né, Mayara? A gente Sim. sofre muito com isso. Graças a Deus, nós somos poucos com muitos parceiros amigos, de fato. Mas o Wander é dos parceiros que ele tá com a gente desde sempre, tá dentro de casa. Ele é praticamente me Vita, assim, super especialista, porque a gente fala que a gente gosta de se conectar com profissionais que têm os mesmos valores, o mesmo Sim. mindset que o nosso como empresa, como profissional. Então, cola no Wander nesse ano, já chama ele, a gente vai deixar aqui rede social dele e tudo mais, porque ele vai te contar no privado ali. No relacionamento. Tudo Muita que ele vai coisa boa, contar. gente. Muita coisa boa. Hein? Tudo que tem de bom, e eu tenho certeza absoluta que até mesmo não sendo Me Vita, ele vai achar o imóvel a oportunidade perfeita para você. Então segura o spoiler aí. Você vai contar no privado para as pessoas. São Pode oportunidades para investidores, para moradia. Tem muita coisa boa nesse ano. As expectativas estão altíssimas. Deixa eu Verdade. completar o que o Wander falou, que é fantástico. Você vê, o tema de hoje a gente ia falar de expectativas, né? Lógico, a gente pode falar de política, de Selic, de mercado financeiro, só que assim, o que o Wander trouxe, eu acho que uma das lições mais valiosas do episódio de hoje é isso. Gente, as circunstâncias, elas vão variar sempre. E quase nenhuma delas está no nosso controle, concorda? Então, A gente não pode o que eu controlar. posso... É o que a gente ouve muito falar, os coachings da vida, né? Eu não posso controlar o que vai acontecer, mas eu posso controlar como eu vou reagir. E o profissional de venda que tem a mentalidade de sucesso como o Wander, sabe que assim, ok, o cenário é esse. Mas depende de mim. Como é que eu tô como profissional, com a minha mentalidade, o que eu preciso fazer para melhorar? Independente do que acontecer, eu vou crescer. Vou aumentar o número de ligação, vou aumentar o meu número de relacionamento, Vai vou talvez continuar. mudar um pouquinho a estratégia. Bom, me corrija também se eu estiver errada, mas nessa época, enquanto a gente estava com as taxas de juros altas, que eu acredito que 2026 vai melhorar bastante, a venda do imóvel de terceiros fica um pouco mais lenta. Mais lenta pelo final. E aí tem a estratégia de talvez ir para o lançamento, focar um pouquinho mais. E o cliente do isso, interior, mano. ele gosta disso, cara. Eu falo que geralmente ele tem uma casa boa, tem uma casa na praia e quer ter um ativo forte na capital, tem um apartamento na capital. E aí eu tento sempre mostrar isso pra ele. Cara, você vai fazer uma compra programada, cara. Isso que eu ia falar, aproveita, qual que é a vantagem? Porque, de repente, os seus clientes que compraram e já entenderam o negócio, já pegaram essa dica. Mas, de repente, tem algum cliente que ainda não entendeu isso ou não investiu. Qual é a vantagem que você enxerga de você estar no interior? Não quer dizer que ele vai mudar, talvez, para lá, mas de você investir em algo na capital. Eu acho assim, tem um ativo muito forte na nossa capital. É a capital que mais cresce, valorização. Não sei se você pode me corrigir, segunda capital com uma renda per capita. Então as coisas acontecem na capital. E nosso interior é muito pequenininho, gente. Estava na Suíça um tempo atrás, também é muito pequenininho. Então você está em Aracruz, 1 hora você está na capital. Muito perto, né? Muito pertinho. E às vezes o cliente está ali, tem um filho de 12 anos e o filho daqui a pouco vai estudar na capital. E ele quer ter um ponto de apoio na capital. Tem muita gente do interior que vai para restaurante em Vitória. Caramba, vai fazer um programa diferente, né? É diferente. E além das cidades, cidades do interior ser horizontais. Sim. Aracruz praticamente é horizontal. Tem Sim. 4, 5 prédios, começando a verticalizar. Então o cara ter um ponto de apoio na capital é muito bom. E essa compra programada facilita muito, gente. E vocês são muito flexíveis. Então o cara paga um sinalzinho, paga as mensais, tem as anuais. E lá no final ele pode pagar com recurso próprio. Ele pode fazer uma carta de crédito no meio do caminho, ser Sim, contemplado. Que é excelente Sim. também. Então ele tem, ou fazer o financiamento. Que é o lá na clássico frente. também, né? Só que vai ter a valorização do imóvel. Então quando ele chegar lá na frente, a gente já tem a valorização. Se ele quiser vender, a gente vai vender. Vai lucrar ainda bastante, Vai lucrar. né? Ele vai fazer um fluxo flexível, vai ganhar na valorização e quando ele realmente precisar utilizar, vai estar pronto. E vai aumentar o patrimônio dele. Então você sempre deixa isso na cabeça do cliente. Cara, você vai aumentar o seu patrimônio. Então é muito bom. E você sente que esse movimento, sei lá, de alguns anos atrás para agora, você sente que aumentou essa procura? Os teus clientes que são também de Aracruz ou das cidades ali ao redor, você sentiu que aumentou essa demanda? Cada vez mais eles querendo, entendendo esse benefício? O que você percebeu? Ah, tá aumentando, com certeza, cara. O que até a Mayara falou, a taxa de juro alta, o cliente começa a repensar, né? O que eu posso fazer para até blindar o patrimônio, eu falo isso. Às vezes eu atendo muito cliente com renda variável, cara. Então o cara tá lá na bolsa e fala, cara, você precisa ter um imóvel, cara, que é um bem tangível. Então o mercado ele é muito assim, muito dinâmico, né? Às
Às vezes o cara tá lá, os cara tá aqui, mas o imóvel sempre foi... Se comprar bem, sempre é a melhor opção de investimento. Eu não tenho dúvidas. Eu sou investidor no mercado imobiliário. Eu compro imóveis. Isso que eu ia falar. Você, mais do que oferecer uma oportunidade, você vive ela, eu vivo ela. Para mim, não tem nada igual. E só pegando esse gancho para falar dos nossos dados que a gente acabou não passamos batido. Nossa, gente, mas, tem um dado bem importante aqui, que condiz com o que o Wander está falando, aí, principalmente nos imóveis na planta, que é importante dizer que os dados regionais, né, falando aqui da Grande Vitória, apontam um grande volume de obras na Grande Vitória. Só para vocês terem uma ideia, em 2025, tivemos mais de 17 mil unidades em construção. E a projeção para o ano de 2026 é muito maior. Então, realmente, essa questão dos imóveis na planta... Elas estão aqui na nossa região, principalmente, acredito que nível Brasil também, super em alta, justamente por conta de ter essa previsão, de você conseguir fazer uma programação. E quando realmente precisar, como eu falei, já está com o seu imóvel ali, ganha na valorização, tem um fluxo tranquilo, e depois você pode fazer opção de financiamento ou não, enfim. Então, a gente vê que realmente é um setor que está crescendo bastante. Nossa capital é um canteiro de obras, né? Com onde certeza. Você passa, eu estava em Jardim Camburi ontem, você vai olhando onde você vê, tem obra. Obra para todo lugar, cara. Isso é bom, né? Porque, assim, por mais que às vezes eu seja um cliente que eu tenho um imóvel próprio e é mais antigo, 10 anos de construção, isso não me prejudica, muito pelo contrário, né? Isso puxa a valorização do meu. Com certeza. Então, o bairro se atualiza, eu acho que traz modernidade, traz tecnologia. Se eu decidir sair do meu, eu vou ter muito mais oferta de empreendimento sustentável, aí, enfim, mexe no bolso da gente também. Eu acho que esse momento do canteiro de obras de Vitória, acho que Grande Vitória como um todo, é muito legal, né? Tem muito. Como surfar essa onda de diversas maneiras, Todo né? mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Isso aí. E assim, eu acho que no geral, a gente falando de notícias, realmente, o pouco que a gente já começou a ver agora em dezembro, então quem está assistindo em janeiro já deve estar até mais atualizado, são muito boas. E é o que você falou, independente se fossem ou não, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas é um ano que promete muito pra gente, né? No sentido de taxa de juros, no sentido dos bancos se mexendo para melhorar a questão do financiamento bancário. Então, tende a melhorar as pulverizações da parte do mercado financeiro, as notícias tendem a impulsionar o cliente mais para que nunca experimentou investir em imóvel, começar a experimentar para ter um equilíbrio de carteira. Então, eu acho que assim, se você tem mentalidade do sucesso, você vai fazer de qualquer maneira. Mas aproveita 2026, porque é um ano de muita potência para você sair com mais sucesso ainda, né, Mayara? Com certeza. E não esperar para depois, né, gente? E não esperar. Não pode. Não né? esperar para depois. Às vezes o cliente está esperando muito, só interrompendo, Mayara, esperando muito para poder comprar. Quando ele vê que não, já subiu o valor, ele não comprou, o ano já passou. Então, a hora de comprar é agora, gente. E um ponto importante também que eu notei na sua fala, Wander, é que existem as oportunidades que elas estão aí disponíveis, mas você cria muitas oportunidades para o cliente também, né? Você gera esse desejo e esse relacionamento que você fala que é tão importante também é para isso. É para você ter esse momento com o cliente, gerar um desejo nele que às vezes ele não estava pensando. Verdade. Você mesmo já contou, né? Às vezes os seus clientes do interior, às vezes eles não estavam cogitando isso, mas você gerou essa ideia e aí as vendas vieram. Você plantou aquela minhoquinha na cabeça, a sementinha na cabeça deles, né? E a melhor venda que é essa, gente. É aquela venda que o cliente não está esperando, né? Então, você antecipou a venda. Então, eu acho muito importante isso aí. Vou pegar um gancho que você falou que é muito bacana. A gente conversa muito lá internamente sobre o tempo de compra do cliente, né? O cliente hoje está cada vez mais antenado, mais informado. Então, lá a gente tem percebido que o cliente pesquisa muito mais, né? E você, pelo pouco de história que você contou, a sua venda é absurdamente rápida, né? Uma semana, 3 dias. Quem dera. O que você percebe, por exemplo, esse tempo de compra também? Porque a gente conversou muito até sobre o seu jeito bacana de trabalhar, que é não pressionar o cliente, que é assim, como eu te sirvo da melhor maneira, né? O seu modo de trabalhar. Como que você lida com essa questão do tempo do cliente, da insegurança? Talvez é um cliente que está ali, como é que vai ser 2026? Como que você lida com esse tato para você chegar no melhor momento e conseguir, inclusive, falar assim, não, agora é o momento de eu encorajar, porque tá no momento, senão ele vai perder essa oportunidade. E até para manter esse cliente por essa jornada, né? Exato. Acho que o corretor tem que respeitar cada momento do cliente, né? Cada cliente é cliente único. Tem suas frustrações.
Então, o corretor tem que entender em que etapa do processo está o cliente. Então, muitas vezes o corretor ele atropela isso aí. E aí fica ruim, o cliente ele percebe que você quer vender para ele e não ajudá-lo. Eu sempre olho, analiso caso a caso. Pô, esse cliente aqui é um cliente que eu posso avanço. Esse cliente aqui é um cliente que eu não posso avançar, vou deixar o tempo dele, vou respeitar o tempo dele. Então não tem uma lógica, né? Eu vou jogando o jogo que o cliente joga, essa é a verdade. Mas mais ou menos seria isso. E o que você falou muito do relacionamento, né? Porque até o que a Mayara comentou. Como que você vai ter liberdade para conversar com esse cliente, aconselhar, trazer as novidades, se ele achar que você é só mais um corretor, né? Que tá ali abordando ele até uma hora que... Atira para tudo que é lado até uma hora que vai, né? Só por interesse. Se você já se conectou com ele, uma hora ele vai falar assim, Wander, o que você tem de oportunidade, né? Ele vai tomar a decisão, gente. A maioria das minhas vendas são assim, eu não falo, cara, você quer comprar? Não, o cliente toma a decisão de comprar comigo. Então eu forneço muitas informações para ele, cara, isso aqui é o melhor para você, e ele vai tomar a decisão dele. A gente tem que respeitar isso aí. Então eu falo que venda é muito técnica. O corretor tem que ser muito técnico. E o profissional de sucesso vai ser o profissional que entende de pessoas. Eu já ia perguntar isso agora. O que para você é um profissional de sucesso, Wander? Eu acho assim, posso listar 3 fatores. Acho que gestão da emoção. Acho que o corretor e o vendedor precisa ter uma emoção muito, muito, muito boa. Tem que ter um equilíbrio, né? São vários nãos. Nossa vida é muitos nãos, é pressão. Igual eu estava ontem falando com você e eu estava atendendo um cliente, ligando para minha esposa para ver negócio de contrato. E o outro cliente que eu estava na mesa de negociação, ele me jogou atrás. Vixe. Então, quer dizer assim, o psicológico tem que estar muito bom. Sim. Eu acho que a ambição, o corretor, o vendedor que não tem ambição, ele não prospera. E um detalhe, um parênteses, ambição não é ganância, hein, gente? Diferente. São muito bem diferentes. Muito diferente. Então tem que ter ambição para ganhar mais, para colocar uma meta mais ousada, para prospectar mais. Ele precisa ter essa vontade e buscar conhecimento também. É muito importante. E a técnica de venda, acho que é a terceira. Porque a venda é um processo. O corretor precisa ser um especialista. Eu não consigo pegar um cliente e levar ele no imóvel sem entender o cliente. Quando você vai no médico, você não vai lá e fala para o médico o que você está sentindo? Sim. E o médico te diagnostica? Por que você não vai no corretor? Excelente exemplo. Como é que o médico vai te dar um remédio? Ou Você seja, não como é que o sabe. corretor vai te dar um imóvel? Se ele não bater um papo com você ainda, né? Para entender onde é que dói. Quando o cliente entra em E contato... digo mais, Wander, conhecer também do imóvel, Muito. né? Conhecer do É imóvel. um conjunto de fatores, tá, Mayara? Conhecer bem o imóvel, conhecer a localização que você está vendendo é muito importante. Às vezes o corretor ele sai para fazer uma visita com o cliente não conhece o bairro. Caramba. O cliente tem um filho de 7 anos que vai estudar numa escola que ele não pergunta. Concorda comigo? Sim. O imóvel é o meio, gente. Então, quando eu vou fazer um atendimento, se o cliente tem filho, cara, seu filho estuda em qual escola? Ou pretende ir para qual escola, né? Eu apresento a escola para os pais, cara. Nossa. Então, eu vejo que o imóvel é o meio. O imóvel não é o final. Não é a comissão calculada, Não é né? uma comissão calculada. Então, eu acho que essa técnica de vendas, que é o processo que eu falo, o corretor tem que entender muito ali, saber documentação. Se o cliente vai financiar, ele tem que ser um especialista ali. Você vai usar saldo FGTS, sabia da regra. Então, você precisa ter informações para você chegar e gerar uma autoridade para o cliente. Uma percepção de valor para o cliente. A questão da confiança, né? Ele vai confiar em você e falar assim, o Wander é um especialista no assunto. Então, qualquer dúvida que eu tiver, pode ser até que ele não saiba responder, mas ele vai saber o caminho de procurar. Ele não vai me responder qualquer coisa para me vender, né? Eu vou estar totalmente amparado por um profissional de venda. Então, seriam esses 3 fatores, né? Acho que se juntar isso aí, esse combo aí, acho que o profissional vai decolar. Como perfeito. Como perfeito. E o que você acha? Desculpa te cortar. Pode falar. A gente falou Só pouco para da frisar, parte... só para frisar. Gestão da emoção, ter ambição, né? Sim. E processo na venda, técnica de vendas, né? Eu acho que esses 3 fatores são fatores fundamentais para o corretor deslanchar na profissão, cara. Boa. E eu ia entrar no mérito que essa parte ela já vai muito para o profissional, né? Mas eu acredito fortemente que uma grande parte está no nosso modo de pensar. É aquilo que a gente estava falando. Então, se a gente for olhar não para o profissional, mas pelo modo de pensar, e aí vamos supor que quem está assistindo a gente está assim, perdido. Eu não sei o que eu vou fazer do ano. Pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, pode ser um corretor também. O
Que dica que você daria? Você que é uma pessoa de pensamento de sucesso, e aí qualquer coisa que você colocar a mão, a gente não tem dúvida que você vai fazer sucesso. Como começar o ano com o pé direito? Qual é o melhor jeito de pensar, enfim... O que você daria de grande dica? Legal. Tem uma frase que eu coloco muito no Instagram que eu acho muito importante. Cuide de você para depois cuidar dos outros, né? Então, acho que a primeira coisa é cuidar de você, cara. Fazer uma atividade física, buscar um hobby diferente. Cuida primeiro de você. E quando você faz isso, a percepção no outro, em você, que é uma pessoa que tem foco, uma pessoa dedicada. Então, primeira coisa, faria isso. Segunda... Uma vírgula, não esquece o que você ia falar, não. E, não tem desculpa, tá? Sabe por quê? Teve reunião que eu fiz com o Wander estava correndo. Então, assim, não tem realmente. Desculpa de eu tenho muita... Eu falo por mim, tá? Ok, fica a dica pra eu mesmo. Não tem desculpa de estou fazendo reunião, né? Não vou correr. Ele estava fazendo o check dele, cuidando da saúde e parou, numa boa, correndo e fazendo uma reunião, porque tinha o timing certo pra gente poder fechar a negociação. Então, não é desculpa, não. E mais uma coisinha que ele já me contou, que um dos momentos que ele tira para ele, para refletir, é quando ele chega em casa. Ele falou que é inegociável ele fazer uma corrida, que é um momento que ele está sozinho e ele consegue colocar as ideias no lugar, porque são muitos clientes. É uma roda gigante o tempo todo, né, Wander? Verdade. Então, também, ele já aproveita para cuidar da saúde do corpo e ainda ter novas ideias, novas estratégias. Mas vamos lá, continua. Interrompemos. Volta. Isso aí seria muito fundamental. Eu acho que servir as pessoas, cara, ajudar as pessoas verdadeiramente, eu não sei qual profissão que você esteja, mas fazer com amor, né? Faça com carinho, não vise dinheiro, que as coisas vão acontecer, cara. Dá tempo ao tempo, né? Tenha paciência, faça a sua parte, mas deixe as coisas acontecerem. E, primeiramente, também, acho que uma coisa fundamental também é estar ali ligado com Deus, cara. Falo que Deus é o nosso alicerce. O lado espiritual tem que estar muito forte, porque muitas influências externas, e quando você blinda com Deus, cara, as coisas acontecem. Muito Acho que seria isso. Dá pra ver que o Wander traz pra gente uma mensagem até de forma muito espontânea, que o equilíbrio das áreas é muito bom, né? Então tem que ter ambição profissional, aonde eu quero chegar. Se eu tô desconfortável, eu vou buscar algo melhor. Tem que ter o lado família. É lindo ver como você fala da tua esposa, tua parceira de vida, como vocês dois construíram isso juntos. Beijão, amor, pra você. E ele sempre fala, tá? Sempre fala E isso é muito legal, porque, mais uma vez, a gente fala que um profissional de valor tem isso. São valores, né? Não é só o que você estudou, não é o VGV que você vende. Então, tem a família muito forte como base. Tem a ambição também para nunca se acomodar e sair do lugar. A questão da gente se cuidar, saúde tem que estar em dia, né? E o lado espiritual, tudo isso tem que estar em harmonia, né, Wander? Senão, uma hora... Tem que ter o porquê, né? Por que vou sair de casa, né? Eu tenho minha família que eu prezo muito e depende de mim, eu preciso trazer o melhor para eles. Então, sempre ter um porquê. Acho que seria o ideal começar o ano 2026 dessa forma. E mudando um pouquinho o foco, sem falar só de trabalho, e o Wander na vida real? O que você faz, assim, Wander, para sair um pouquinho? Porque é uma pressão, como a gente falou, né? Uma cobrança interna. Como é que você faz para desconectar? Eu tenho um hobby, você já comentou um pouquinho sobre isso, mas, assim, o que você faz para poder sair um pouquinho disso e deixa eu aproveitar a vida um pouquinho, deixa eu aproveitar minha família, esses momentos? Eu gosto de estar com minha família, eu gosto de treinar também muito. Eu treino bem. Gosto de futebol ali também. Eu joguei até um altinho esses dias. Com o Thiago, da Mivita. Jogamos altinha legal. Não é fake, tá, pessoal? Foi legal, vocês viram? Eu vi. Que não, ele colocou, não cai a bola, né? E aí, eu gosto de estar com minha família, com meu filho, passear com ele. Eu acho que isso é muito importante, essa conexão. Ter aquele momento em família. Tô começando a inserir isso aí. Até pro meu filho falar um pouquinho do dia a dia dele, né? Isso é muito importante. Eu acho que quando eu era criança, eu não tinha isso com meus pais. Essa espontaneidade de... Filho, vem aqui, conta como é que foi seu dia. Ele tá com quantos anos, Joana? Meu filho tem 6 anos. 6 anos. É uma fase muito boa, que já entende muito bem. Entende. Amanhã a gente vai viajar, então assim, ele tá muito feliz, ele começa... Papai, então é muito legal isso aí. E colocar a criança, quando tá lá pequenininha, essas aprovações...
quando ela crescer, ela vai ficar muito mais natural, cara. Sim. Então, hoje eu sinto um pouco de falta disso. De estar mais no digital também. Às vezes eu tô meio saturado. Eu gosto muito do offline. Eu gosto de estar atrás das câmeras. Eu gosto de estar com o cliente. Eu gosto de fazer network. Eu gosto de sentar com o cliente e tomar um vinho. Mas eu gosto muito de estar com a minha família. Acho que a família é o bem mais precioso que a gente tem, né? Onde tudo tá dando errado, quem tá com a gente é a nossa família. E minha esposa também sempre esteve comigo. No momento que nem eu acreditava, ela acreditou. No momento que eu falo que ela comprou na planta, né? Ela comprou na baixa. Ela comprou na baixa, né? Acreditou na valorização. Acreditou, teve a valorização, né? Então, um beijão pra você, meu amor. E, Wander, eu lembro também um dia que você falou que você motiva muito seu filho, né? Se eu não me engano, você falou, você é muito inteligente, você é muito bonito. Você já está gerando nele um Wander do futuro. São afirmações importantíssimas, né? Eu sempre falo, filho, senta aqui com o papai, a gente vai conversar, né? Você é vitorioso, você é lindo, você é forte, você é vencedor. E quando eu gero essas crenças no meu filho, na cabeça dele, ele vai falar, cara, se meu pai tá falando isso, que é meu exemplo, se alguém chegar para ele e falar, filho, você é burro, cara, eu sou inteligentíssimo. Meu pai fala isso para mim. Então é muito importante a gente falar com nossas crianças, nossos filhos, né? Então eu sempre tenho que passar esse valor que meu pai passou para mim, passar para meus filhos. Acho muito importante isso. Isso dá uma força pro teu filho, né? Porque com certeza, com essa base legal que tem entre você e tua esposa dentro de casa, ele vai ser um mini vocês mesmo, de na hora de crescer não vai enxergar o problema, ele vai, bom, tem um problema, qual é a solução que eu vou arrumar para isso? E não deixa isso parar, né? Porque ele é confiante, porque ele sabe dos valores. A mesma base que você teve na família, você tá entregando para ele e com certeza ele não vai perecer no desafio do futuro, né? Verdade. E, Wander, acho que a gente já está quase finalizando, mas antes disso, eu queria pedir uma opinião sua em relação a imóveis mesmo. A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão mais tecnológicas, estão mais exigentes, até a gente falou sobre isso, sobre o tempo de compra. O que você acha que vai ser essencial no imóvel, por exemplo, no imóvel na planta? São as plantas mais tecnológicas, os projetos mais tecnológicos, plantas que atendam realmente a família, que tenham mais espaço, as pessoas estão gostando de ficar dentro de casa. O que você vê? Ou não, já está voltando para aquele antes da pandemia, que as pessoas só têm ali como se fosse um ponto de apoio mesmo, onde eu durmo e a minha vida é fora. O que você vê para o ano de 2026? Quais são as exigências, quais são as expectativas também que você tem sentido que as pessoas estão já começando a procurar? Acho que a gente tem dois públicos diferentes, né? Aquele público do interior, um exemplo, que vai ter um ponto de apoio na capital, que ele vai buscar algo mais enxuto, algo menor, que é um ponto de apoio que ele vai querer ter, né? E aquelas pessoas que querem morar, que estão na capital também e querem um apartamento melhor. E vocês fazem muito bem isso, com fachadas tecnológicas, prédio moderno, carregamento elétrico, um lazer super completo, e sempre buscando. Uma coisa que eu acho um grande diferencial de vocês é ir para a rua e ouvir o cliente, cara. Que vocês criam um produto na demanda. Isso é fenomenal que vocês fazem. Isso é importantíssimo. É a mesma mentalidade que você tem, Wander, que a gente tem, nosso desejo muito forte de servir, né? A gente não quer construir um monte de coisa e empurrar uma venda depois. Fica mais lento o processo? Fica mais complexo? Com certeza absoluta. Só que a gente lá dentro fica muito mais feliz. É o que você falou, quando você traz um cliente que senta na nossa frente, que a gente bate um papo e a gente vê que o nosso produto atendeu muito a expectativa deles. E que ele assina o contrato, fica super feliz e fala, nossa, é o meu, me evita. Isso pra gente é o que você falou, é extremamente gratificante. Chega a arrepiar, porque a gente lembra de muitos casos assim. E cliente de recorrência, tá? Eu tive cliente que compraram o Inside, que depois comprou o Stage. Então, assim, isso é muito importante ver que vocês estão no caminho certo. Estão trazendo coisas boas, estão buscando locais bons para trazer as famílias. Então, acho que o caminho é esse, cara. Acho que prédios tecnológicos, fachadas modernas, né? Lazerzão completo, focar bastante na localização, o que tem em torno da localização. Um exemplo, o Quartzo, que é um sucesso também de vendas. A gente tem ali Faculdade Estácio de Sá, tá bem próximo do shopping,
tem uma pracinha que é muito boa. Supermercado pertinho. Então, do bairro, comodidade. Essa comodidade que tem, eu acho muito importante para o cliente. Porque ele não compra só o imóvel, ele compra o que tem em torno do imóvel. Qualidade de vida, né, Wander? Qualidade de vida. Se a gente pensar hoje, é o que você falou, o que o cliente quer? Você quer um ponto de apoio? Você quer estar lá? Poxa, o que é importante para você? Nossa, importante para mim é tempo de qualidade com a minha família. Então, eu não quero gastar, talvez, hora no trânsito. Eu quero ali poder fazer tudo a pé. Então, vamos te entregar isso, né? No fim, a gente está ficando feliz que a gente está servindo da melhor maneira possível, né? Verdade. Bom, se deixar aqui, a gente fala... A gente fica. A gente já tomou um breve puxão de orelha ali. Então, eu quero começar a encerrar o nosso episódio dando feliz 2026 para todo mundo que está assistindo. De fato, que seja um ano incrível, que você entenda que está na tua mão fazer um ano incrível e que o que você precisar, seja você um arquiteto, um cliente, um profissional, conta com o Wander, conta com a gente, com a Amivita. Interajam com a gente também, porque o objetivo, mais uma vez, né, Mayara, desse podcast é que vocês saiam daqui com conhecimento, com histórias inspiradoras como a do Wander. A gente quer aproximar vocês do nosso universo e se aproximar cada vez mais de vocês. Então, bem-vindos a 2026, que seja um ano incrível e mais do que incrível, né, Mayara? Extraordinário. Extraordinário. Exatamente. Antes da gente finalizar, esse também é o meu desejo a todos vocês. Estamos à disposição. Esse podcast aqui é para vocês. E a gente espera que realmente seja um ano de muito sucesso, de muita prosperidade e que as metas sejam agressivas. E, de repente, no final do ano que vem, quer dizer, 2026, né? A gente chama o Wander, aí ele vai falar assim, tá vendo, gente? Eu não falei que o ano ia ser um sucesso? Olha lá, tudo que eu planejei, eu venci, bati minhas metas. Eu subi minhas metas, né? Então. Exato. Gente, muito obrigada. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigada, Wander. Wander, obrigada. Agradeço, tá? Se você quiser deixar um recado pro pessoal que está assistindo para finalizar, obrigada pela sua presença, obrigada pela sua história. Obrigado. Eu agradeço. Por compartilhar com a gente tantos ensinamentos. Agradecer o time Amivita, né? Esse time de especialistas que dão um show, gente. Falo que vender Amivita é fácil. Você traz o cliente, as meninas atendem super bem, conhecem bastante do produto. Não, mas se não fosse vocês para trazer o cliente pra gente, passar essa confiança, não teria isso tudo. E a venda fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Então, parabéns para vocês, meninas. Obrigada. E desejar ao público aí que está nos assistindo, 2026 muito próspero. A hora de focar é agora, não deixe para depois. Faça acontecer, não espere nada de ninguém. Que a vida é isso aí. Tem que plantar. Tem que plantar. Plantar para colher. É isso aí. Muito obrigado, tá, pelo convite. Obrigada, Wander. Bom, Até mais. nos vemos no próximo, galera. Obrigada, viu?